A palavra do Senhor nos diz aqui em Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se, caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Guarde esse versículo, porque é aqui que nós vamos ministrar. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém que se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Podemos nos sentar. Ó Senhor grande e poderoso. A palavra do Senhor nos fala que esse Tiago era o irmão de Jesus Cristo. E Tiago vem falando aqui de uma forma muito tremenda. Eu gosto muito de ler Tiago, bastante mesmo. E gosto muito, principalmente, quando diz aqui que nós devemos ser os praticantes da palavra e não apenas aqueles que ouvem. Que nós não devemos apenas ouvir uma boa palavra. Nossa, que palavra maravilhosa eu ouvi ontem. Seja aqui, seja através de um YouTube, não importa onde. Mas por melhor que seja a palavra, se nós não a praticarmos, ela é vazia, ela não tem peso nenhum, não tem valor nenhum. Mas quando nós a pomos em prática, quando nós colocamos, ainda que seja apenas uma palavra normal, pequenininha, daquela que você nem, não muito elaborada, mas aquela assim, tipo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo.
Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo já muda essa história, porque ele diz o quê? Não é mais amar ao próximo como a ti mesmo, mas é amar o seu inimigo. Amar o seu inimigo, que é a coisa difícil. Amar o próximo é fácil para mim amar a pastora Ana, amar o pastor Paulo, é fácil para mim amar a cada um dos irmãos aqui. Mas amar aquele que me fere, aí não dá. Aí a coisa é complicada. E essa é a graça de Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo veio trazer. Na verdade, a graça, ela é muito mais difícil da gente cumprir do que a lei. Porque a lei tinha um parâmetro, mas a graça, ela aumentou esse padrão. Ela veio trazendo algo muito maior, algo que mexia lá dentro, não é lá do lado de fora. Não é mais o exterior, mas é o teu interior que tem que ter mudança. É o que o pastor Celso falou aqui. Se fosse há 10 anos atrás, a sua reação seria diferente. Não podemos ser os mesmos, temos que ser os praticantes da palavra. Isso custa. Custa porque nós somos orgulhosos. Nós não gostamos. Quando alguém fala alguma coisa com a gente já logo... Não adianta. Nas pequenas coisas nós percebemos o quanto nós ainda temos que mudar, o quanto nós temos que ser diferente. E Tiago, ele veio falando aqui. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus, coisa difícil essa. Como é difícil a gente passar por uma promoção, por uma aprovação e podermos dizer, olha, não vou nem dizer assim, como eu estou feliz porque eu estou passando por essa situação, não vou nem dizer isso, mas a gente não murmurar, pelo menos não murmurar. Cantar eu ouvi, não lembro mais onde é que foi, acho que foi hoje pela manhã, não lembro mais bem onde foi, mas foi hoje de manhã, com certeza. E ali a moça estava dizendo, a irmã, né, que estava louvando, ela estava dizendo, estava levando uma palavra, e ela estava dizendo que cantar no meio da tribulação, cantar no meio da dor é difícil, e é difícil. A gente cantar quando vai tudo bem, é bom a gente louvar, é bom a gente adorar, é bom a gente dançar, é bom a gente glorificar. Mas no momento em que nós estamos passando por uma situação, como é difícil a gente louvar e adorar ao Senhor. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar quando passamos pela provação. Porque é através da aprovação que nós vamos sendo trabalhados, que nós vamos sendo tratados, que nós vamos sendo realmente fazendo aquilo que Deus precisa, acrescentando e trabalhando a nossa fé. É através da aprovação. Se tudo vai bem para a gente, se todas as coisas na nossa casa, na nossa família, se todas as coisas em todos os lugares, estiver tudo nos lugares certinhos, que coisa fácil que é você sorrir, que é você brincar, que é você, vamos combinar aí, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um jantar, né? Já fomos ministrados aqui, vamos fazer uma mesa, vamos nos alimentar, vamos nos alegrar, vamos nos abraçar, vamos sorrir. É tão fácil quando tudo vai bem. Mas quando alguma coisa está fora, quando nós temos alguém na nossa vida, na nossa parentela, no nosso meio, alguém que amamos, que está passando por uma situação difícil, seja ela em que nível for, se ela está passando por uma situação de enfermidade, não adianta que o nosso coração está lá com essa pessoa. E como é que a gente vai trabalhar dentro disso aqui? Como é que a gente vai se alegrar nesse momento de provação? Como é que a gente vai dizer, Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. No meio das situações, como é difícil você se alegrar. Mas a Bíblia nos manda nos alegrarmos. Por quê? Quando nós nos alegramos e nós dizemos em quem nós temos crido, em quem nós confiamos, em quem nós buscamos, porque a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é outra, nós estamos focados no céu. A palavra do Senhor nos diz, aleluias, que no mundo nós teríamos tribulação, que nós teríamos aflição, que no mundo nós teríamos toda sorte de situações. Mas se olhássemos para o Senhor, nós veríamos o céu aberto, nós veríamos a força do Senhor vindo sobre as nossas vidas, nos fortalecendo nos momentos aflitivos, dando a nós, aleluias, a porção de Deus nas horas que nós precisamos. E diz que, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, e é na perseverança que nós vamos conquistando o reino. A graça nos trouxe o quê? A salvação.
Jesus Cristo nos trouxe a salvação e a salvação é de graça. A salvação não nos custa nada, não precisamos fazer nada. Simplesmente crer em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas quando nós cremos no Senhor, o nosso nome já está escrito no livro da vida. O Senhor já nos deu essa garantia, já nos selou, já comissionou a gente como filhos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas para entrarmos no reino, para continuarmos, para chegarmos à nossa pátria celestial, para fazermos aquilo que Deus tem preparado para nós, para entrarmos naquele lugar de descanso do qual o Senhor fala, nós precisamos o quê? De perseverança. E a perseverança no meio das tribulações, a perseverança no meio da aflição. Porque não tem um dia, hoje eu ainda estava de tarde, eu estava pensando isso. Na realidade, não tem um dia que a gente passe sem nenhuma tribulação, sem nenhuma aflição. Seja de um jeito ou de outro, chega uma notícia, chega alguma coisa. Muitas vezes não é com a gente, não é com a nossa família primeira, ali a família da casa, mas é alguém próximo, é alguém que nós conhecemos, é um irmão que está passando por uma situação. A gente abre lá o grupo de oração, nós vemos quantas situações tem ali, e muitos dias o Senhor nos incomoda e nós choramos com aquelas pessoas ali. Nós sentimos a dor de uma mãe que está com uma situação com um filho, nós sentimos a dor de um filho que está com uma situação com um pai, nós sentimos a dor daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes não é com a gente, para a gente até as coisas estão direitas, mas nós somos afligidos todos os dias. E todos os dias, quando nós cremos no Senhor Jesus, aleluias, nós vamos nos mantendo de pé, vamos passando, aleluias, por estas situações, por estas provações, e louvando ao Senhor e glorificando o nome do Senhor, sabendo, aleluias, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você imaginamos. Ele é poderoso, aleluias, para abrir o céu, para trazer, aleluias, a tua vida e a minha vida, aquilo que nós precisamos, para trazer aquilo que não existe, para manifestar a glória dele de forma espetacular, para fazer, aleluias, com que nós não olhemos para aquilo que nós temos visto, não olhemos para o caos, para a circunstância, mas olhemos, aleluias, para aquilo que o nosso Deus, que a palavra do Senhor nos diz, aleluias, que há um lugar de descanso para cada um de nós. Há um lugar, aleluias, ore cantará labalachai, a qual o Senhor preparou para mim e para você. E que não era para nós termos saído de lá, mas através do pecado nós acabamos saindo. A descendência toda acabou saindo deste lugar. Deste lugar que a palavra nos diz que era um jardim. Dentro deste jardim existia o Éden, porque o Éden não era o jardim do Éden. Era um jardim que tinha o Éden. O Éden, quando eu penso no Éden, eu penso assim, como se você atravessasse um portal, como você entrasse numa outra dimensão, aleluias, como quando eu e você estamos tão ligados, quando nós recebemos uma palavra, quando a gente entra num lugar em Deus, num lugar em Cristo Jesus, do qual nós não queremos sair, porque é um lugar de descanso, é um lugar, aleluias, de onde só tem paz, ali todas as coisas perdem o seu valor. Não importa mais o que está à nossa volta, mas a gente tem uma paz tão grande que nós queremos permanecer neste lugar. Neste lugar que nós não vemos ainda, os nossos olhos não viram, mas que nós sentimos dentro de nós. Por quê? Porque ficou impregnado no nosso DNA, este lugar qual o Senhor nos preparou. E é para este lugar que o Senhor fala aqui que nós devemos ter a perseverança. O mesmo lugar que um dia Abraão, sendo enviado por Deus, ele foi alcançado, Canaã, a Canaã terrestre, que era onde teria maravilhas, onde teria ali toda a provisão que ele precisava. Mas chegando a um tal lugar, chegando a um lugar ali, ele não chegou a alcançar essa promessa, mas essa promessa Deus deixou para que ele alcançasse juntamente com nós, que é a Canaã celestial. É o lugar, aleluia, aonde iremos viver eternamente com o nosso Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, que nós precisamos, aleluia, pedir a sabedoria de Deus, porque a sabedoria humana, ela é falha. A sabedoria humana, quando nós pensamos, fulano é muito sábio, mas a sabedoria dele se resume apenas aqui nesta terra, se resume apenas para lidar com as situações da terra.
Mas quando nós temos sabedoria dos céus, além de sabermos lidar com com as coisas da terra, com as coisas terrestres, aleluias, nós sabemos lidar com as coisas espirituais. E isso, quem tem sabedoria humana somente, ele não tem. Ele não pode lidar com coisas espirituais. E muitas vezes nós somos afligidos por guerras, por espíritos malignos que entram na nossa vida, entram na nossa casa, e não importa qual o nome que ele tenha, pode ser o nome de enfermidade, pode ser o nome de escassez, pode ser o nome de briga, de contenda, são tantos os espíritos que podem entrar. Quando nós temos o entendimento, aleluias, temos a sabedoria espiritual, nós sabemos como lidar com isso, quais as armas que nós devemos lutar, quais as armas que nós devemos pegar. Muitas vezes é a arma do louvor, é só louvar. No meio de uma grande batalha, quando você estiver triste, canta, 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 porque Deus vai trazer alegria no teu espírito, vai trazer, aleluias, alegria para a tua vida. Mas outras vezes não, a gente tem que se colocar de pé e dar uma ordem, dar um comando, usar da nossa autoridade para que aquele inimigo saia das nossas vidas. Então nós temos que saber identificar. E isso só podemos saber, aleluias, com a sabedoria espiritual. Não há faculdade que te ensine isso. Não há grandes livros que te ensinem isso. Por mais que você leia, por mais que você seja a pessoa mais erudita desse mundo. Já li todos os livros, é Confúcio, é Freud, é não sei quem, todos eles. Não adianta, porque eles não vão te dar a sabedoria que você precisa para lidar com as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem pelo espírito e não pela natureza humana. A nossa natureza humana é uma natureza caída. E é disso que Tiago vem falando. E diz aqui que nós devemos pedir, porém, com fé e sem duvidar. Sem dúvida. Meu irmão, como é difícil a gente pedir e crer que estamos recebendo. Como é difícil a gente ter essa fé. A gente até diz, não, eu peço, estou com fé. Mas a nossa fé, eu creio que fica somente aqui. Somente na nossa mente racional. Ela não é aquela fé perfeita em Deus. Que todas as coisas Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode transformar, que Ele tem o controle de tudo, que Ele pode de um dia para a noite mudar toda a história, pode tirar um povo do cativeiro e levar ele livre, levar por um caminho. E eu estava ainda meditando nisso. Deus, quando levou aquele povo cativeiro, Ele levou ali, e 40 anos eles caminharam. Mas lá em Hebreus 11, 14, 15, se não me falha a memória, diz que quando eles foram, eles não olharam para trás, eles não se lembraram, porque senão eles voltariam. E eu estava meditando nessa passagem e ali me veio algo. Se eles, na verdade, fossem no caminho certinho, fossem chegar logo lá no lugarzinho, o que ia acontecer? Eles iam reconhecer o caminho e iam tornar para trás. Mas nós, aleluias, um dia nós levantamos a mão para Jesus e nós não olhamos mais para trás. Aquilo que ficou para trás, eu já não me lembro mais da velha Fátima. Eu não me lembro mais das coisas que eu fazia anteriormente. Por quê? Porque ela ficou para trás. Eu nasci de novo, eu comecei a minha nova vida. O dia que, aleluia, eu comecei a caminhar com Cristo. O dia que eu comecei nesta caminhada com o Senhor. Sem volta, não pode ter volta. A gente não pode olhar para aquilo que ficou para trás. Seja bom, seja ruim, não podemos olhar. Se tivermos que olhar para alguma coisa, é apenas para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Mas nunca nos lembrar, mas minha vida era boa lá. Tinha isso aqui que eu fazia, tinha isso que era assim, tinha isso que a minha vida era assado. Não, isso tem que sair da nossa mente. Por quê? O nosso alvo, aleluia, é o céu. O nosso alvo é o nosso lugar de destino, é o céu, é estarmos com Deus. E caminhar com Deus é andar nas dificuldades, não é andar nas facilidades. Quando nós pensamos, parece tão lúdico, parece tão bonito, a gente romanceia muitas vezes. A própria palavra de Deus, a gente cria um romancezinho com ela. Poxa, saíram dali, foram andando, que legal, andar lá nas tendas, dormir nas tendas, dormir embaixo lá daquele... Imagina que coisa linda, eu gosto muito de ver o céu, é uma das coisas que eu sinto bastante saudade do interior, de você poder olhar aquele céu cheio de estrelas que parece que você pode tocar. Aqui a gente não tem essa facilidade, não dá para a gente ver dessa forma. Mas, quando a gente pensa, poxa, que coisa boa poder deitar ali, olhar, dormir embaixo daquele céu estrelado,
Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Era lindo realmente. Mas pensa toda a dificuldade que esse povo atravessou. Pensa toda a dificuldade que os patriarcas passaram. Não foi tão bonito, não foi tão romântico assim. Teve muita dificuldade. Viram muitos animais que eles não queriam ter visto. Passaram por muitos temores que eles não queriam ter passado. A nossa vida também é assim. Nós passamos por muitas situações que nós não gostaríamos de passar. Se a gente pudesse escrever a nossa história, e a história que Deus escreveu para mim e para você, não era essa que nós vivemos. Com certeza não era essa. Mas nós vivemos e passamos, e Deus nos dá graça. Deus nos sustenta. E perseveramos, olhamos para o Senhor e cremos que amanhã vai ser melhor. Amanhã nós temos uma esperança. A palavra do Senhor diz para a gente que se nós olharmos para o futuro, para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos sendo fortalecidos, vamos sendo firmados nele, aleluias. E a palavra do Senhor diz aqui que nós não devemos duvidar, porque nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e que volta, que vai e que volta. Se a gente chegou até aqui, permaneça firme aqui, porque o próximo passo vai ser para cá. Você não pode ficar, vou aqui, vou ali, você não sai do lugar. Simplesmente não sai do lugar. Você vai e volta, você não cresce em Cristo. Você não cresce na sua vida com o Senhor. Você não cresce, você não gera maturidade. Isso para a nossa vida física é a mesma coisa. A criancinha pequenininha, a Rebeca, ela já não pode mais ter a atitude de um bebezinho, que vai lá para o colinho, mas gosta de ter. A gente vê meu neto com 5 anos, ele gosta de querer parecer lá um nenezinho, de vez em quando ele fica lá, finge que eu sou um bebê, deixa eu entrar na tua barriga, quer entrar embaixo da blusa da gente para fingir que é um bebê de novo. Faz parte da nossa natureza isso, a gente não querer amadurecer tanto. Mas não é assim que o Senhor nos chama para perseverar, para andarmos com fé, para darmos passo de fé, ainda que a gente não esteja vendo, ainda que esteja escuridão, e a nossa escuridão é iluminada pela palavra de Deus, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, aleluias, que nos guia, que vai mudando, vai tirando todas as coisas da nossa frente, vai arrancando todos os animais, porque para isso servia aquela luz ali no deserto. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha que coisa séria. Quem vai lá e vem cá. Quem não é estável, quem é instável, como diz aqui logo depois, pois tem mente dividida e é instável. O que é uma pessoa instável? É aquela que não é firme, é aquela que não tem fé, é aquela que não crê, é aquela que vai e que volta, exatamente essa onda do mar. Então, nós precisamos ser estáveis na presença do Senhor. Não podemos ser de um lado, não podemos ser de outro, mas temos que ser firmes. Aquilo que você caminhou até aqui, não volta para trás. Anda mais um passo. Vai ficar mais difícil? Vai, meu irmão, porque quanto mais nós crescemos, mais difícil as coisas vão ficando para a gente. Mas também nós vamos tendo o quê? Mais estrutura para vencermos as situações. E é isso que Deus nos dá. Deus não vem buscar um exército, Deus não vem buscar um povo fraco, fragilizado, um povo que, cheio de mimimi. Não vem buscar as pessoas assim. Vem buscar aqueles que perseveraram. Nós temos os exemplos na Bíblia, temos Gideão, vai lá e pega. Tantos 1000 apareceram. Sobraram quanto? 300. Aqueles que realmente não temiam. Deus não chamou medrosos, já foi falado aqui. Verdadeiro amor, ele verdadeiramente, aleluias, ele lança fora o medo da vida da gente. Ele é aquele, aleluias, que muda todas as nossas situações, que muda nossas histórias. E a palavra diz aqui, a pessoa que é desse jeito, vai lá e vem cá, que nunca tem estabilidade na presença do Senhor, ela não recebe nada do Senhor, porque ela não tem fé naquilo que o Senhor fala. Ela não confia naquilo que Deus fala. Então, diz que não devemos ser assim. E é interessante porque diz aqui que quando o irmão humilde, ou seja, esse humilde aqui e esse orgulho, eu não gosto muito dessa palavra orgulho, provavelmente aqui até uma outra palavra que deve ser, esse orgulhar-se. Não é um orgulho, aquele orgulho mau, mas é o quê? Dizer assim, não, olha, está tudo bem na minha vida, está tudo bom, está tudo certo. Não é um orgulho que nós conhecemos, né? Aquele orgulho que nos tirou do jardim, conforme diz aquela canção. Mas é o quê? É realmente nós estarmos felizes. Por quê?
ainda que seja o rico, se ficou pobre, ficou humilde, que ele deve ficar feliz com tal situação. Mas também o contrário, o pobre que se tornou também rico, a palavra está dizendo aqui isso, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiverem, aliás, não é nem riqueza ou pobreza, mas é a condição dele. Condição é diferente de riqueza, na verdade, porque eu posso ser muito rica e ter uma condição humilde, e posso ser muito pobre e ter uma condição elevada, e é isso que a palavra está dizendo. Então, quando estiver independente de qual seja a posição, nós sabemos que é Deus que nos deu, Deus que nos colocou ali, e Deus que nos fez daquele jeito, e devemos ficar alegres, ficar realmente, olha, Senhor, obrigado, porque eu estou nessa situação. Se o Senhor me colocou aqui, é o melhor lugar para eu estar. Eu estava lá, estava lá no tal lugar, mas hoje o Senhor me botou sentadinha ali na cadeira, somente para te adorar, somente para te exaltar, somente para glorificar. Hoje é o meu dia de te glorificar. Então, Senhor, olha, estou feliz por minha posição, não estou lá em cima, não estou lá no altar, não estou lá na plataforma, mas eu estou aqui te adorando, Senhor. E o outro também, quando nós subimos também, nós também devemos ter a mesma alegria, devemos também nos orgulhar dentro dessa situação. Não um orgulho mau, volto a dizer. E a palavra do Senhor diz que, pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará no meio dos seus afazeres. Não podemos ficar numa condição pondo a nossa fé, a nossa confiança nas riquezas deste mundo, nas coisas deste mundo, nos lugares aonde nós andamos. Porque da mesma forma que o Senhor tira alguém do monturo e eleva a condição de príncipe, ele também tira alguém lá do lugar de presidente, de príncipe, e coloca lá embaixo, sem nada. Assim como a flor, que é tão linda de manhã, e já às vezes no outro dia já está lá toda feia, acabada, sequinha. Não é diferente de nós. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos. Toda diferente. E hoje já estou aqui no alto dos meus 67. Já não é mais a mesma pele, não adianta, já não são mais os mesmos cabelos, então não é muito diferente da gente. A flor não é muito diferente, mas o Senhor usa a flor aqui para dizer. E aqui diz a palavra, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Meu irmão, é tudo que nós desejamos, é tudo que nós queremos, é tudo que nós ansiamos. Quando nós somos aprovados, quando nós passamos pela aprovação, quando nós passamos por toda essa vida, por todas as situações da nossa vida, mas não nos desviamos para a direita ou para a esquerda, não deixamos do Senhor, pelo contrário, continuamos a caminhar no meio do choro, no meio da dor, no meio da alegria, no meio da tristeza, no meio da riqueza, no meio da pobreza, não importa em que condições, em que situações, se morando numa mansão, se morando numa tenda, num casebre, se tendo o emprego dos sonhos, ou se tendo aquele emprego que é só para fazermos um dinheiro, porque é o que nós precisamos, é aquele que nós não gostaríamos de trabalhar, mas é o que Deus abriu aquela porta, ore cantará labalacheias, e ali nós nos entregamos e trabalhamos como se fosse o melhor emprego da nossa vida, porque tudo que nós fazemos como ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz isso. O empregado tem que trabalhar para o seu patrão, assim como ele trabalha para Deus. Então ele tem que fazer as coisas com quê? Com excelência, com amor, com graça, com gratidão no coração. Não pode ser como se faz, não, é meu patrão fazer de qualquer jeito, estou lá naquele trabalho, não gosto daquilo, sou mal pago, sou isso, sou aquilo outro. Não, meu irmão, não é isso que a palavra nos ensina. Nos ensina a honrar e fazer todas as coisas como se nós fizéssemos para o Senhor. É um serviço ao Senhor. Então, em todos os momentos, se nós passarmos por todas as coisas, certamente, aleluia, o Senhor, Ele vai nos colocar num lugar diferente. E mais do que qualquer coisa nessa terra, nós seremos aprovados e receberemos a coroa da vida, que é o nosso alvo, que é a nossa meta, que é onde nós temos colocado os nossos olhos, independente do que nós vivemos nessa terra. Nessa terra, realmente, todas as coisas afligem a gente. Desde pequenininho já somos afligidos. Mas quando, aleluia, quando nós olhamos para o Senhor,
E quando nós podemos ver com sensibilidade, nós podemos ver que em tudo, Deus nos ensina. De tudo nós podemos tirar um proveito. De tudo o Senhor pode fazer alguma coisa nas nossas vidas. E nunca devemos dizer que somos tentados pelo Senhor, porque o Senhor, Ele não pode ser tentado e nem tenta a ninguém. Mas Ele permite que eu e você passemos por situações sim. Para quê? Para criarmos músculos espirituais. Porque se formos só alimentados com leitinho, se formos protegidos como os pais, as mães principalmente, querem muitas vezes proteger os seus filhos, eles nunca vão saber como se virar na hora que saírem de debaixo das mãos da mãe. E não é isso que Deus quer com a gente. Deus nos fez semelhante a Ele. Nos deu aleluias, nos deu livre-arbítrio. Podemos escolher, podemos fazer boas escolhas. Mas também podemos fazer mais escolhas. Devemos saber que dependendo da nossa escolha, vamos determinar ali o nosso futuro. Se eu escolho algo bom, o meu futuro vai ser bom com o Senhor. E aí eu estou falando espiritualmente, não estou falando somente fisicamente, mas também serve para a nossa vida aqui. Na hora que você escolhe um marido, na hora que você escolhe uma mulher, na hora que você escolhe um trabalho, na hora que você escolhe, às vezes até mesmo sair ou não sair, a tua escolha vai depender de quê? Da consequência que você vai ter a respeito disso. Quando nós olhamos algo e achamos, enche o nosso coração, e a palavra do Senhor diz isso, que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Olha que coisa séria que é isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O meu desejo me leva para um lugar que não é bom, me leva para um lugar de morte, muitas vezes de coisas ruins. Mas quando nós pedimos a direção do Pai, quando nós olhamos com a ótica de Deus, quando nós olhamos com a lente de Deus, com a lente da palavra, nós vamos ver se aquilo ali vai nos servir no futuro ou se não vai nos servir no futuro. Então, por isso que nós temos que buscar a ótica do Senhor e não a nossa própria. E diz aqui que esse desejo, tendo concebido, dá à luz. Ou seja, o que é? Conceber é o quê? Quando uma mulher concebe, vamos lá, quando uma mulher concebe, o que acontece? É a hora que começa uma vida dentro dela. É a hora que começa ali, o bebezinho começa a ser geradinho ali dentro dela. Mas ali ainda tem condições de não ser concebido. A gente pode não desejar ainda aquilo ali. Mas depois de concebido, não adianta. A hora que concebeu, já está lá o bebezinho. Se o Senhor não levar antes que nasça, vai nascer. E a hora que nascer, é a mesma coisa o desejo para a gente. Porque diz aqui, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, dá à luz, nasce o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Há um processo, não veio de repente, não é assim. Chegou, instalou na vida e pronto. O mal, ele vem por processos e nós devemos estar atentos a isso. O desejo da nossa carne. O desejo da nossa carne é mentiroso. Ele mente para a gente. O desejo da nossa carne traz desgraça para a gente. O que é desgraça? É sair da graça do Senhor. Estar num lugar onde Deus não queria que nós estivéssemos. É uma palavra pesada, é uma palavra ruim. Eu não gosto dessa palavra, mas é isso que ela quer dizer. É sair da graça de Deus. E precisamos estar debaixo dessa graça. Só nós temos, só eu e você, é que podemos sair de debaixo dessa mão poderosa do Senhor. As mãos do Senhor sempre vão estar aqui. Agora eu posso vir para cá. A mão continua aqui e eu estou aqui. Pior ainda é quando a gente já vira as costas para essa mão poderosa. Mas se nós deixarmos um pequenino desejo tomar forma, é isso que vai acontecer. E a palavra do Senhor diz isso. E é onde que acontece muito isso? É exatamente na hora da provação, na hora que a gente é provado. Eu conheço uma moça aí que eu converso com ela e ela falou comigo que ela já está com uns 30 e poucos anos, já tem 30 e poucos não, já tem até 30 e muitos. Já foi noiva, mas não era a pessoa que Deus queria para a vida dela. É uma mulher de Deus, é uma pessoa de Deus. E ela disse que a coisa mais difícil que tem para ela, porque ela está bem, ela está tranquila com a vida dela. Está ali fazendo as coisas para o Senhor, está com a vida dela tranquila. Ela falou assim, mas sabe,
a coisa mais difícil que tem, Fátima, é a gente ter que enfrentar todo mundo dizendo assim, quando é que você vai casar? Quando é que você vai arrumar um namorado? Quando é que você vai isso? Ela falou assim, eu estou bem, eu estou fazendo tudo que eu gosto. Mas é terrível quando as pessoas vêm fazer essas cobranças. Então, muitas vezes, esse desejo, que nem é um desejo dela, mas é uma pressão exterior, é uma pressão de outras pessoas, podem trazer o quê? O primeiro que aparecer, já vou namorar, já vou casar, só para quê? Para poder ser uma mulher casada. E aí? E depois? Vai perder, às vezes, a porção de Deus na vida dela. E é esse o temor dela. Então, realmente, nós temos que ficar focados naquilo que Deus tem para nossas vidas. Não devemos andar fora da palavra do Senhor. Não devemos deixar que o inimigo das nossas almas venha ter nas nossas vidas aquilo que não é do nosso Pai. Não importa qual seja a situação que Ele traga para mim, para você, nós devemos resistir, porque se estivermos, e essa palavra é muito interessante, porque a palavra diz assim, sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É andar em obediência a Deus, resistir ao diabo, mas primeiro temos que andar em obediência a Deus, aí sim, nós temos condições, fortalecimento para resistir ao diabo, e o diabo vai ter que bater em retirada. Mas sem se sujeitar a Deus, sem ser obediente à palavra, não adianta você mandar, porque vai fazer igual aos filhos de Cefas, que vão virar e dizer, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Levaram uma coça, saíram nu e tiveram que sair batidos. Mas quando eu e você temos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, quando nós andamos segundo o conselho de Deus e não segundo o conselho dos ímpios, quando nós andamos pela palavra e na luz da palavra, quando nós vemos as coisas, aleluias, pela ótica de Deus, certamente nós podemos andar com o Senhor. E o Senhor vai nos dar, aleluias, vai nos dar a vitória, vai nos coroar. E só para terminar aqui, já está avançadas as horas, a palavra do Senhor nos diz lá em Coríntios, que o atleta, ele tem que perseverar, ele tem que correr, ele tem que se adequar a treinamentos, ele tem que fazer tantas coisas. As provas, quando o atleta chega lá e que ganhou uma coroa de louro que perece, uma coroa de louro que é perecível, que é corruptível, que vai se acabar. Mesmo assim, aquele atleta tem que ser regrado. Ele não pode beber, ele tem que dormir tantas horas, ele tem que treinar horas e horas, não é apenas uma horinha, não é aquele, hoje eu estou com preguiça, vou ficar na cama. Não, ele tem que se esforçar. E a mesma coisa, nós só podemos chegar até sermos coroados com essa coroa da vida, se nós perseverarmos, se nós nos esforçarmos, se nós estivermos, aleluias, dentro daquilo que o Senhor falou para nós. E muitas vezes temos que lutar, e a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas ela é espiritual, é nos esforçar esmurrando o nosso próprio corpo. Não, olha corpo, não adianta você querer isso, porque não é isso que meu Deus diz que eu devo ter. Então é a gente realmente abrindo mão dos desejos da carne, para, aleluias, agradar ao Espírito e recebermos essa coroa da vitória. Aleluias, que é a coroa da vida que o Senhor vai nos coroar, amém? Nessa noite vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, e que realmente o Espírito Santo ministre a sua vida, nos ministre e nos fortaleça para que possamos, aleluias, andar em vitória com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, porque a tua palavra é completa, ela é perfeita, ela, Senhor amado, nos posiciona, Senhor amado, nos alinha, Senhor. Pai amado, para vermos, ó Deus, como devemos andar nesta terra. Independente, ó Deus amado, independente das situações, independente de como seja a vida. Meu Deus amado, a tua palavra nos diz que nós devemos prosseguir para o alvo, Senhor. Que nós, Pai amado, não devemos ficar olhando para as coisas deste mundo, mas que temos que ter fé, Senhor. Não devemos, Pai amado, ser, ó Pai, instáveis, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus amado, a ter esta estabilidade no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, a ter esta confiança no Senhor, ó Pai. Independente daquilo que nos ocorra, Senhor amado, sabermos, ó Pai, aleluias, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos ou que imaginamos. Que há um lugar no Senhor, ó Deus amado, aleluias, Pai, no qual nós queremos estar, ó Deus. Pai, este lugar é Jesus Cristo, ó Pai.
Senhor, queremos ser igual a Ele. Ele é o nosso modelo, ó Deus amado. Que nós possamos olhar para Ele, ó Deus amado, e prosseguirmos em fé, ó Deus. Acrescenta, Senhor, nas nossas vidas a fé que nós necessitamos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus amado. Senhor, a não sermos vacilantes, ó Deus. A não sermos errantes, ó Pai. A não nos esquecermos, ó Deus amado, da Tua palavra. Assim como esquecemos, ó Pai, da nossa face refletida no espelho, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que venha nesta noite uma unção de fortalecimento sobre nós, ó Pai. Sobre toda a Tua igreja, sobre toda a Tua noiva, Senhor. Sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Sobre a vida daqueles que estão, ó Deus amado. Senhor, que estão ouvindo, Pai. Senhor amado, daqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Para que olhemos somente para Ti, ó Deus amado, e não sejamos confundidos, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te bendizemos. Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, ó Deus.